Gente, Boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de fevereiro, estamos começando mais uma reunião semanal da programação da operação. Meu nome é Luana e eu vou ser a facilitadora da reunião de hoje. Nossa reunião é dividida em 3 blocos, né? Então, entre os blocos, nós temos um intervalo de 5 minutos para que vocês encaminhem as perguntas, né, as dúvidas, né, de vocês. Ok? O primeiro bloco ele vai contar com a previsão meteorológica, a previsão hidrológica e a operação hidráulica. O segundo bloco, ele mais com a parte de previsão de carga, né? Previsão de carga diária e previsão de carga para o PMO. E também os resultados do PMO. E a parte de intervenções energéticas relevantes. E o terceiro bloco com os limites elétricos e a política operativa. Ok? Então, para começar nossas apresentações, eu chamo o Eduardo para fazer a apresentação da previsão meteorológica. Por favor, Eduardo. Obrigado, Luana. Boa tarde a todos. Compartilhando minha tela. Começando a reunião com a previsão meteorológica, né, para a próxima semana operativa, mas antes dando uma olhada no que aconteceu nessa última semana operativa. De acumulado de chuva, os maiores acumulados se concentraram nas bacias do São Francisco, especialmente a montante de Três Marias, na cabeceira do Grande e também nas bacias do Paranaíba e do Tocantins, além de algumas pancadas de chuva também nas bacias do Madeira e nas bacias da região sul. Em relação à geração eólica, né, a gente tem não é mais o auge da geração eólica, mas a gente continua registrando ventos mais significativos ali no litoral do Maranhão, do Ceará e do Rio Grande do Norte, principalmente. Para a próxima semana operativa, a gente deve ter uma condição bem similar a essa última, ou seja, a gente deve ter a formação de uma nova zona de convergência do Atlântico Sul, um corredor de umidade que liga o norte ao sudeste do Brasil, provocando chuva novamente nas bacias, principalmente do São Francisco, do Tocantins e também pegando parte das bacias do Paranaíba e do Grande. Os 3 modelos, tanto o ETA, quanto o GEFES, quanto o ECMWF, mostrando essa configuração nesse eixo, né, atingindo principalmente essas bacias, e para as bacias mais ao sul, a gente continua com previsão de chuva abaixo da média, e com chuva apenas na forma de pancadas, algumas frentes frias avançando de forma muito rápida e muito fraca, sem gerar grandes acumulados, e com os maiores acumulados nas cabeceiras das bacias do Iguaçu e do Uruguai. Em relação à geração eólica e à geração solar, com a persistência dessa zona de convergência do Atlântico Sul, desse corredor de umidade no mesmo eixo, né, sem muita diferença entre uma semana e outra, tanto a geração eólica quanto a fotovoltaica deve se manter num patamar bem similar ao da última semana. Em relação às temperaturas, também com uma condição de tempo bem similar a essa última semana, a gente não espera para a próxima semana grandes variações de temperatura em relação ao que foi observado na última semana. De meteorologia é isso, eu fico à disposição para mais perguntas e questionamentos, eu passo de volta para a Luana. Perfeito, Eduardo, obrigada. A nossa próxima apresentação vai ser sobre previsão hidrológica e contamos com a apresentação de Mariane. Por favor, Mari. obrigada, Lu. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Acredito que já estejam vendo, tá certinho, né? Sim, tudo certinho, Mari, obrigada. Ok. Boa tarde, pessoal. Dando prosseguimento, então, agora com os resultados, né, da previsão hidrológica da rodada realizada ontem, né, dos nossos modelos, então, para o nosso horizonte aí para as próximas 2 semanas operativas. Então, aqui, passando, né, uma visão das precipitações previstas para as principais bacias do Sudeste, temos aqui o Grande Paranaíba, com alguma precipitação prevista, principalmente agora na primeira semana operativa, né, para todos os modelos, aí, todos os cenários de precipitação. Paraná e Paranapanema, com um pouco menos de precipitação prevista, né, dentro do nosso horizonte aí, das próximas 2 semanas operativas, que vão do dia 19 de fevereiro a 4 de março. Então, com isso, né, esse é o gráfico das nossas vazões que vêm sendo observadas nas últimas semanas e as vazões previstas para o subsistema Sudeste aí, para as próximas 2 semanas operativas. Iniciamos, né, na semana em curso, começamos a iniciar um comportamento de recessão das vazões observadas e a expectativa para as próximas 2 semanas previstas é que se mantenha. Esse é o resultado da nossa terceira revisão de fevereiro.
A expectativa, né, de um fechamento de fevereiro em 105% da MLT, o que representa o 39º maior do nosso histórico para o Sudeste. Que dando uma ênfase, né, no comportamento das afluências das zenas da bacia do Rio Grande, um comportamento bem semelhante aí ao que observamos para o subsistema Sudeste de modo geral. Então, esse comportamento de recessão, né, vem sendo observado já na semana em curso, e a expectativa é que se mantenha para as próximas semanas do horizonte operativo e desse estudo, né, as próximas 2 semanas. Expectativa de um fechamento mensal, então, para o grande em 121% da MLT, o 26º maior do histórico. Para a bacia do Paranaíba, um comportamento também semelhante, né, esperado uma recessão das afluências nas próximas semanas, expectativa de fevereiro com fechamento em 115% da MLT, o 31º maior do histórico. E para a bacia do Paranapanema, né, na semana anterior e na semana em curso, já observamos um comportamento um pouco diferente aí das outras bacias, né, do subsistema, com essa recessão, né, já vem sendo observada há mais tempo, desde a semana passada, e a expectativa é que para as próximas semanas as vazões continuem reduzindo, né, mas em degraus bem menores com relação às outras bacias, se mantendo aí bem próximo do que nós temos de vazão observada nesse momento, né, o que já temos de consolidado. Então, a expectativa de um fechamento de fevereiro em 59% da MLT, o 18º menor do histórico de 92 anos. Então, bem diferente do comportamento das demais bacias do subsistema. Para a bacia do Paraná, um comportamento semelhante aí ao Grande, Paranaíba, e ao subsistema Sudeste de modo geral, expectativa aí de redução, né, nas afluências, uma recessão das afluências nas próximas 2 semanas operativas, um fechamento de fevereiro em 92% da MLT, o 34º menor do histórico. Para as bacias do Sul, né, as principais bacias do Sul, aí, Iguaçu e Uruguai, poucas precipitações previstas, né, não muito significativas, aí, então, nas nossas próximas 2 semanas. Com isso, a expectativa aí para o subsistema Sul, já estamos vindo, né, das semanas observadas aí com um comportamento de recessão, e a expectativa para as próximas 2 semanas é que as vazões se mantenham aí em patamares próximos do que vem sendo observado, né, muito baixos, mas sem maiores expectativas de recessão acentuada. A previsão de um fechamento mensal, então, de fevereiro em 32% da MLT, o 4º menor do histórico, né, de 92 anos, cenário bem negativo. Para a bacia do Iguaçu, um comportamento semelhante, então, né, as vazões previstas aí próximas do patamar que vem sendo observado nos últimos dias, um fechamento mensal em 38% da MLT, o 9º menor do histórico. E para a bacia do Uruguai, também comportamento de manutenção, né, das baixas vazões que vem sendo observadas, um fechamento mensal em 23% da MLT, o 6º menor do histórico. Agora, passando para as bacias do Norte e Nordeste, né, para o São Francisco, a expectativa de precipitações, aí, principalmente na primeira semana do horizonte, da mesma forma para o Tocantins. Com isso, as bacias do Sudeste, aí, né, a expectativa para as próximas 2 semanas. Nessa semana, vem apresentando um comportamento de recessão das vazões observadas, e para as próximas 2 semanas operativas, aí, uma expectativa de recuperação dessas afluências. Então, um fechamento mensal de fevereiro estimado em 156% da MLT, o 13º maior do histórico. Nesse gráfico, nós temos um acompanhamento, né, das afluências observadas nos postos da Incremental de Sobradinho, né, no Médio São Francisco, e da mesma forma as afluências também observadas em Sobradinho. Então, observamos um comportamento aí de elevação das vazões, né, uma recuperação das vazões aí, principalmente nos postos de São Romão e São Francisco, ao longo da última semana aí apresentaram um comportamento de elevação das vazões mais acentuado, e refletindo também, né, na elevação gradual aí das afluências verificadas em Sobradinho. Para a bacia do São Francisco, então, né, a porção nordeste, a expectativa aí bem parecida de uma elevação nas afluências, né, nas zenas
para as próximas semanas. Fechamento mensal, com expectativa de 160% da MLT, o 12º maior do histórico. Para as bacias do norte, apesar da precipitação prevista, né, na primeira semana, então, a expectativa é que surta um efeito de elevação das vazões, e na segunda semana prevista, né, com menos precipitações aí, mostradas pelos nossos modelos de previsão de precipitação. Então, a expectativa é que as vazões se elevem na primeira semana e voltem a entrar em recessão já na segunda. Um fechamento mensal aí em 133% da MLT, o 12º maior do histórico. Para a bacia do Tocantins, então, o comportamento aí semelhante, né, ao que acabamos de avaliar para o norte. A expectativa de fechamento do mês de fevereiro em 131% da MLT, o 17º maior do histórico. Nesse mapa, né, nós temos uma apresentação mais visual das afluências previstas aí na nossa revisão 3 de fevereiro. Então, estão destacadas em verde, né, as bacias do sudeste, algumas bacias do norte e do nordeste e do sudeste, com previsão acima de 120% da MLT. Em azul, temos as bacias, né, com previsão entre 80% e 120% da MLT, e principalmente para as bacias do sul, né, mais ao sul do Brasil, uma expectativa aí de afluências abaixo de 80% da MLT para as próximas semanas. Já nesses gráficos nós temos uma evolução, né, dos fechamentos previstos aí a cada revisão ao longo do mês de fevereiro. Então, para o subsistema sudeste, nós tivemos um PMO com expectativa inicial aí de 96% da MLT para fevereiro, e agora na revisão 3, né, com algumas variações, chegamos a 105% da MLT, o 39º maior do histórico. Para o subsistema nordeste, nosso comportamento foi ao contrário, né, começamos lá na revisão inicial com 167% da MLT, nossas variações também. Agora, na revisão 3, fechamos com 156% da MLT para fevereiro. Para o sul, o cenário inicial, né, do PMO de 40% da MLT, já não muito favorável, foi se reduzindo gradativamente a cada revisão, chegando agora na revisão 3 a 32% da MLT. E para o norte, a nossa expectativa inicial em 124% da MLT, com alguma variação, mas agora fechando a terceira revisão, então, em 133% da MLT esperado para o mês de fevereiro. Nesses gráficos, nós vemos as dispersões dos cenários previstos, né, para a próxima semana, então, em cada um dos subsistemas. Então, para as próximas 2 semanas, a expectativa aí para o sudeste, um cenário esperado, né, de 98% da MLT, variando do limite inferior de 67% ao superior de 146%. Para o sul, uma dispersão bem maior, né, as próximas semanas aí com 59% da MLT, contudo variando de 15% a 203%. Para o Nordeste, 119% da MLT, o valor esperado para a próxima semana, variando entre 67% e 207% da MLT. E para o Norte, nosso limite inferior fica em 88% da MLT, superior em 151%, com o valor esperado de 113%. Já esse novo gráfico, né, tem o intuito aqui de nos trazer uma visão, né, da evolução dos armazenamentos observados em cada um dos subsistemas. Com exceção do Sul, né, o Sul vem apresentando já desde novembro um comportamento de redução, né, da energia armazenada, dos níveis de energia armazenadas. Os outros subsistemas vêm apresentando, então, um comportamento de recuperação, né, um aumento dos níveis de armazenamento. Nesse gráfico, temos os armazenamentos, então, observados dos principais reservatórios, e com isso, todos em comportamento, né, de elevação das vazões armazenadas, com destaque ali para Três Marias, né, que nos últimos meses sofreu uma variação, começou a reduzir as afluências, e com os eventos de cheia, agora voltamos a recuperar, né, subir o nível novamente.
Para finalizar, trazemos aqui um aviso, né, sobre o processo de previsão de vazões. Informamos que o PMédia, né, Shadow, com o SEMWF, já está sendo disponibilizado no Sintegre, lá no menu de meteorologia, né, previsão de precipitação, na previsão por conjuntir com remoção de viés, temos um dos produtos agora incluído, né, precipitação média sombra. E um informe, né, que para rodar basta utilizar a versão anterior, já disponibilizada do código conjunto, para rodar essa remoção de viés com essa PMédia. Obrigada, Lu. Repasso a palavra. Boa tarde. Boa tarde, perfeito, Mari, obrigada. A nossa próxima apresentação será sobre a operação hidráulica e eu chamo a Maria para fazer. Por favor, Maria. Vocês estão vendo a tela? Sim, tudo ok, Maria. Certo. Boa tarde a todos. Vamos agora aos destaques da operação hidráulica desta semana operativa. Bom, iniciando com as salas de crise e acompanhamento da ANA, aqui a gente tem apresentadas 6 salas e os 2 grupos de acompanhamento técnicos que estão vigentes no momento. Destas 6 salas, nessa semana operativa, nós tivemos as salas de crise da Bacia do Rio São Francisco, da região sul e a sala de crise da Bacia do Rio Tocantins. Quanto à sala do Tocantins, foi uma apresentação bastante curta e objetiva. Da parte do ONS foi mais uma apresentação, né, do acompanhamento dos volumes e das afluências verificadas ali nos principais reservatórios, que é Serra da Mesa e Tucuruí. Né, do São Francisco e da região sul tiveram mais detalhes e simulações que eu vou trazer aqui para vocês, os principais destaques. Iniciando com o que foi apresentado na sala de crise da Bacia do Rio São Francisco, que aconteceu no dia 15, terça-feira. Essa sala, ela tem acontecido com a periodicidade semanal, principalmente em função da situação de cheia que a bacia está passando. Então, as apresentações têm ficado um pouco curtas, mais objetivas, né? O foco principal é um acompanhamento nas afluências dos reservatórios e uma perspectiva, tanto nas afluências também, como uma projeção do volume esperado, né, pelo menos uma simulação de curto prazo, para os principais reservatórios da bacia, que aqui no caso são Três Marias e Sobradinho. Então, começando com Três Marias, né, foi apresentado aqui uma evolução, né, no acompanhamento das afluências verificadas e uma projeção, né, a partir das simulações realizadas pelo ONS, para o fechamento do mês de fevereiro, do volume esperado. As simulações, elas foram, né, do dia 15, do dia da reunião, com fechamento no dia 28 de fevereiro, né, e para Três Marias, em função do que foi verificado de aumento de afluência e da perspectiva, né, de chuvas e de uma maior vazão afluente à usina nesse período, a defluência média foi considerada de 2.640 metros cúbicos por segundo, né, que foi uma elevação das perspectivas que já tinham sido apresentadas em reuniões anteriores. Do resultado da simulação, para Três Marias, o volume a ser finalizado no mês de fevereiro seria em torno de 91,2%, né, cuja curva de evolução do volume, ela tende, né, a perspectiva de seguir a curva de volume de espera para essa usina. Quanto a Sobradinho, também foi apresentado característica similar, uma evolução das afluências e uma projeção, né, das afluências previstas para essa usina até o final do mês, bem como, né, a projeção, né, a partir das simulações do volume, da curva de evolução do volume de Sobradinho até o final de fevereiro. A defluência considerada na simulação foi uma defluência de 4.000 metros cúbicos por segundo, que é a política que tem sido praticada na usina já desde meados de fevereiro. Então, mantendo esse patamar de defluência constante. De acordo com as simulações que foram apresentadas na sala, no dia 28 de fevereiro, a perspectiva é de que Sobradinho esteja com um volume de 82,3%. Bom, passando agora para os destaques do que foi apresentado na sala de crise da região sul, foi apresentado principalmente uma caracterização, né, da situação de armazenamento e afluências dos principais reservatórios e das bacias dessa região, e uma simulação, né, de um caráter mais curto até o dia 24 de fevereiro. Dando destaque aqui para a situação de armazenamento nas bacias, como a Mari já acabou de apresentar, de fato, desde dezembro, as bacias, né, as principais bacias da região sul, que são o Iguaçu, o Uruguai e o Jacuí, têm apresentado uma
diminuição contínua na energia armazenada, né? A bacia tem sofrido um período de seca e de afluências muito baixas, que tem gerado essa diminuição contínua no armazenamento dos reservatórios, né, e na energia armazenada das bacias e do subsistema como um todo. No dia da reunião, né, foi verificado, foi fechado uma energia armazenada no subsistema sul de aproximadamente 34%. Quanto às simulações apresentadas, né, foram para os principais reservatórios da região, né, da bacia do Rio Iguaçu, que é Foz do Areia e Salto Santiago, e da bacia do Uruguai, que é o Barra Grande, Passo Fundo e Machadinho. Então, para Foz do Areia, a perspectiva é de que no dia 24 de fevereiro o reservatório esteja com um volume de 3% e Salto Santiago em torno de 37%. Já as bacias lá na bacia do Uruguai, a perspectiva é de que Barra Grande esteja com um volume em torno de 23%, Passo Fundo com um volume em torno de 28% e Machadinho com um volume em torno de 17%. Bom, dando continuidade, aqui a nossa agenda das salas de crise da ANA, né, nós temos na próxima semana 4 salas, que são o Parnaíba, o Madeira, o Paranapanema e São Francisco, e as bacias, né, as reuniões das bacias da região sul e do Tocantins só em março, nos dias 16 de março. Bom, quanto ao controle de cheias, né, no fechamento do dia de ontem, né, início do dia de hoje, apenas as usinas de Três Marias e Boa Esperança estavam ocupando o volume de espera e operando para o controle de cheias. E quanto à revisão de volumes de espera para a próxima semana operativa, para essa semana, não teve revisão. Bom, trazendo agora um destaque, né, da operação, né, da UHE Furnas, né, similar ao que foi apresentado para o UHE Mascarenhas de Moraes na última reunião, as vazões defluentes máxima média semanal dessa usina também, né, tinham seus valores limitados pela Resolução ANA 110 de 2021, né, enquanto o reservatório estivesse com um volume inferior a 70%. Entretanto, no dia 13 de fevereiro, a usina já ultrapassou o reservatório já ultrapassou esse valor limite de 70%, né? Com isso, não há mais essas restrições, né, de vazão defluente máxima. Então, os FSARHs que cadastravam essas vazões, que são os FSARHs 24, 23 e 24, 24, eles foram finalizados na data de ontem, a UHE Furnas de 73,4%. E por fim, né, passando para o acompanhamento de influências nas usinas de Jupiá e Porto Primavera, a gente tem aqui, para Jupiá, já há mais ou menos 3 semanas, né, tem se mantido com um patamar bem próximo da defluência mínima, que é 3.300 metros cúbicos por segundo, sendo ontem verificado uma defluência média de 3.310 metros cúbicos por segundo. Já a Porto Primavera, né, depois dessa variação aqui, tem se estabilizado nos últimos 2 dias com a defluência perto do patamar mínimo de 3.900. Né? Ontem foi verificada uma média diária de 3.927 metros cúbicos por segundo. Eram esses os principais destaques. Obrigada. Fico à disposição para pergunta. Volto a palavra para você, Luana. Boa tarde mais uma vez, vamos começar as apresentações do segundo bloco. Tivemos algumas perguntas, mas vamos deixar para responder um pouco depois, né? Vamos começar as apresentações do segundo bloco. Inicialmente, né, previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal. E eu chamo o Lio, por favor, para me ajudar com essa apresentação. Por favor, Lio. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vou começar o compartilhamento aqui da tela. Eu acredito que vocês já estejam vendo a tela. Bom, começando aqui com o subsistema Sudeste Centro-Oeste. Aqui a gente teve uma semana aí com uma carga em patamares superiores aos observados na semana anterior, né? Com elevadas temperaturas nas principais capitais, mas também com presença de chuva aí, o que impediu que a carga subisse ainda mais, né? Teve um impacto aqui de uma frente fria que baixou a carga aqui na quinta-feira, ontem, mas tirando segunda-feira que foi o dia de maior desvio por causa dessas temperaturas mais elevadas e pela carga começar num patamar maior que a semana anterior, os resultados foram satisfatórios aí para essa semana, com 87% dos desvios em até 3%, um MAP de 1,5% e 41% dos desvios em até 1%. Seguindo para o subsistema sul,
O subsistema sul teve o começo aí da semana com temperaturas elevadas, né? Até que entrou a frente fria aqui no final de quinta, que reduziu, assim, reduziu bastante a carga aqui no fim do dia. Mas tirando esse desvio pontual aí, foi um bom resultado também para o subsistema sul, com 81% dos desvios até 3%, o MAP de 1,86% e 30% dos desvios em até 1%, que é um ótimo resultado aí para o subsistema sul. No Nordeste, teve uma leve redução em relação à semana anterior, devido a chuvas nas principais capitais aí da região, que foi ao longo de toda a semana, o que dificultou razoavelmente aí a previsão, mas também teve um resultado bom, com 83% dos desvios em até 3%, um MAP de 1,74% e 35% dos desvios em até 3%, em até 1%, desculpa. Seguindo para o subsistema norte, a gente teve aí uma redução de em torno de 100 megawatts de consumidores livres ao longo da semana, em momentos diferentes aí da semana, mas o aumento do intercâmbio aí contribuiu para manter a carga aí no mesmo patamar que a gente estava prevendo. Apesar das volatilidades locais aí, durante ao longo da semana, foi uma boa semana de previsão aí, com 76% de desvios até 3%, o MAP 2,13% e 27% dos desvios até 1%. E seguindo para o SIM, o dia que teve maior desvio foi na segunda-feira, dia 14, puxado principalmente pelas elevadas temperaturas aí no subsistema sudeste centro-oeste, mas 99% dos desvios ficaram em até 3%, um MAP de 1,07%, quase 50% dos desvios em até 1%, que é um ótimo resultado aí para a semana da previsão de carga diária. Bom, eram essas informações que eu tinha para passar para vocês, e passo a palavra para você, Douglas. Pode seguir a apresentação daí. Obrigado, Leo. Boa tarde a todos. Irei começar o compartilhamento aqui. Peço um minuto. Mais um minuto, enquanto eu coloco o modo apresentação aqui. Acho que o Leo podia colocar em apresentação, não, Douglas? O que você acha? Pode ser também. Leo, pode. Eu não tenho seu deck não, Douglas. Você pode passar para mim? Talvez a Marcela esteja com seu deck. Eu posso disponibilizar a apresentação aqui para você, Douglas, eu vou passando, tá bom? Aí. Agora apareceu. Apareceu, deu certo. Foi. Beleza. Obrigado, gente. Agora vamos lá, retomando a apresentação semanal, falando um pouco agora a respeito da previsão de carga semanal, bem como o acompanhamento, muito em linha com o que o Leo já disse. Essa semana nós tivemos uma semana bem comportada, tanto no que tange a questões meteorológicas, quanto no que tange as questões de carga. Dessa forma, nós trazemos aqui só como destaques para os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul a ocorrência de elevadas temperaturas e pancadas de chuva nos capitais desses subsistemas. E para os subsistemas Nordeste e Norte, temos a manutenção das temperaturas elevadas, que é um comportamento típico para essa época do ano nessas regiões, somente com destaque para os maiores totais de precipitação em São Luís, conforme adotado como premissa durante a última revisão semanal. Em relação às nossas premissas para a próxima semana, começando com a premissa econômica, nós temos que o desempenho da carga do SIM vem sendo impactada pela queda observada em vários segmentos da economia. Essa queda se iniciou pela indústria no final do ano de 2021 e aos poucos vem atingindo os demais segmentos. Aqui destacamos as maiores reduções observadas no indicador de confiança do setor de serviços e no indicador de antecedentes de empregos, que apresentaram quedas de 4,3% e 5,3%, respectivamente, no mês de janeiro de 2021. Isto muito sob a influência da piora do quadro pandêmico com a chegada da variante Ômicron ao Brasil. Todavia, em contrapartida aos fatos supracitados, nós temos que o maior número de indivíduos em suas residências devido ao período de férias
e ao home office, que voltou a se intensificar com o avanço da variante da Covid, levaram a uma elevação significativa da carga voltada para a refrigeração. Em relação para as próximas semanas, as premissas meteorológicas que nós consideramos ontem, como o Eduardo já disse, para a próxima semana esperamos condições de estabilidade das condições meteorológicas em todas as regiões do país, com destaque somente para o subsistema sudeste e centro-oeste, a ocorrência de elevadas temperaturas, e pancadas de chuva no período da tarde, durante toda a semana em análise em São Paulo. No sul, como o Eduardo também já destacou, nós temos a suave redução de temperaturas em alguns dias nas capitais dessa região, em função da passagem de uma frente fria pela região sul. Aí nós destacamos qual é a direção. E, por fim, no subsistema nordeste e norte, destacamos a ocorrência de pancadas de chuva durante toda a semana operativa nas capitais desse subsistema, com destaque para Fortaleza, Manaus e Belém. Apresentadas as ocorrências dessa semana, né, bem como as premissas, falando um pouco a respeito do desempenho das nossas previsões dessa semana, bem como o que nós esperamos para as próximas semanas, começando pelo subsistema sudeste e centro-oeste. Essa semana nós tivemos um desvio de 0,7% em relação à nossa previsão, uma carga muito ruim, como que havíamos previsto, uma expectativa de fechamento dessa terceira semana de 42.376. Essa carga, quando comparada à carga das últimas semanas operativas, apresentou uma elevação. Para a próxima semana, dado a sinalização de estabilidade das condições meteorológicas, de temperatura e precipitação também, nós mantivemos nossas projeções, não realizamos nenhum tipo de ajuste em relação ao último valor disponibilizado na revisão semanal, consolidando assim o valor de 42.827 para a quarta semana operativa e 40.096 MW para a quinta semana operativa. Dadas as 3 primeiras semanas verificadas e mantendo as previsões para as semanas 4 e 5, nós chegamos a um novo valor mensal para o mês de fevereiro de 41.916, apresentado aqui, que quando comparado com o valor previsto inicialmente para o mês, nos sinaliza um desvio de menos 2,9%. Para o subsistema sul, essa semana a carga apresentou um desvio de 1,1% em relação à nossa previsão, uma expectativa de fechamento de 13.703 MW média. Para a próxima semana, dada essa estabilidade das condições meteorológicas, só destacando a rápida passagem de frente fria, que irá provocar uma suave redução das temperaturas em 2 dias da próxima semana operativa em todas as capitais do subsistema sul, nós realizamos um pequeno ajuste nas previsões de 1,3% nas semanas 4 e 5, e dessa forma nós consolidamos valores de 13.702 MW médio e 13.372 MW médio para a quinta semana. Em função dos valores verificados e das novas previsões para a quarta e quinta semana, nós temos um valor de fevereiro revisto de 13.513 MW médio, que nos apresenta um desvio de menos 4,6% em relação à nossa previsão. Para o subsistema Nordeste, esse é um subsistema que, em condições meteorológicas, nós temos dito que ele segue uma estabilidade em um longo tempo, né, ao longo das últimas reuniões. Essa semana não foi diferente, e como já apresentado, o que é esperado para a próxima semana também não é muito diferente disso. Só destacando os maiores totais de precipitação, a ocorrência de pancadas de chuva, no caso, né, principalmente ali em Fortaleza, destacando isso para a próxima semana. E, com isso, nós tivemos nessa semana um desvio de menos 1,4%, a expectativa de fechamento de uma carga de 11.865 MW médio. E para as semanas 4 e 5, nós realizamos um ajuste de menos 1% em nossas previsões, consolidando valores de 11.927 MW médio e 11.569 MW médio. O novo valor mensal que nós esperamos é de 11.813, e isso nos sinaliza um desvio de apenas 0,6% em relação à nossa previsão feita na REV 0 para o mês de fevereiro. E chegando ao fim, no último subsistema norte, antes do 5, essa semana nós tivemos um desvio de apenas menos 0,7%, e temos a expectativa de fechamento de uma carga de 5.947 para o MW médio. Para a próxima semana, como dito, nós esperamos estabilidade das condições meteorológicas, com destaque para as pancadas de chuva esperadas em Manaus, Belém,
em São Luís também. Não temos sinalizações de reduções de carga de nenhum consumidor livre da região, e dessa forma nós mantivemos nossas projeções para as semanas 4 e 5, nos mesmos valores previstos na última revisão semanal, que foi de 6.000 MW médio e 5.858 MW médio para a quinta semana. O novo valor mensal nos sinaliza um valor de 5.914 MW médio, que nos dá um desvio de menos 0,6 em relação à nossa previsão mensal para o mês, muito em linha com o que havia sido previsto inicialmente. Desculpa. E, por fim, chegando ao SIM, que é a totalização de todos os subsistemas, essa semana nós tivemos um desvio na carga do SIM de apenas 0,3%, com a expectativa de fechamento na carga 73.891. Para a próxima semana, dados os ajustes que fizemos principalmente nos subsistemas Sul e Nordeste, nós temos as novas previsões de 74.456 MW médio e 70.895, que nos sinaliza uma variação positiva de 0,1% em relação ao último valor previsto para essas semanas. Em relação ao valor mensal revisto, nós temos uma sinalização de 73.155 MW médio, que nos apresenta um desvio de menos 2,5% em relação ao valor previsto inicialmente. Com isso, eu termino aqui minha apresentação e retorno minha palavra para você, Luana. Agradeço a atenção de todos. Perfeito, Douglas, obrigada. A nossa próxima apresentação vai ser com os resultados do PMO e chamo a Diana para fazer ela, por favor. Diana, depois tem a parte de intervenções energéticas relevantes, né? Então, você também vai fazer a emenda das duas apresentações, não é isso? Isso mesmo, Luana. Perfeito. Boa tarde a todos, então, que estão acompanhando essa apresentação. Então, vou fazer essas duas apresentações, né, sobre os resultados do Decomp, mas as intervenções energéticas relevantes para a próxima semana, iniciando primeiramente aqui com os resultados do modelo Decomp. Então, são os resultados referentes à revisão 3, né, do PMO de fevereiro de 2022, e especificamente referente à semana que se inicia amanhã, no próximo sábado, dia 19, e termina dia 25 de fevereiro, na próxima sexta-feira. E antes de entrar nos resultados diretos do modelo, tem-se alguns destaques em relação a essa revisão, né? Algumas atualizações que foram feitas em relação à revisão passada. Então, para essa revisão, a gente atualizou o CVU de 3 usinas, que estão indicadas aqui nesse slide. Recebemos 3 despachos, o despacho 356, 368 e 422 da ANEEL, autorizando o CVU temporário para as usinas de William-Jona, Nova Piratininga e Uruguaiana, respectivamente. Então, William-Jona, que tinha CVU apenas para a modalidade a gás, agora está com CVU temporário para a modalidade de operação a óleo diesel também. É um CVU com valor de R$ 2.462,31 por megawatt-hora, e esse CVU temporário até dia 28 de fevereiro. Nova Piratininga tinha, anteriormente, ela já tinha sido, no ano passado, foi publicado um despacho da ANEEL, com esse valor de CVU de R$ 2.196,59 por megawatt-hora, e ele tinha uma validade até dia 31 de janeiro de 2022. Então, foi publicado agora esse despacho, prorrogando por um período adicional de 45 dias, esse CVU, contados a partir do dia 1º de fevereiro. E também esse CVU de R$ 1.951,73 por megawatt-hora para a usina termoelétrica de Uruguaiana, também válido até dia 28 de fevereiro de 2022. Então, entrando aqui nos resultados do PMO, da revisão 3 para a próxima semana operativa, a gente observa aqui que o Nordeste e nas regiões Nordeste e Norte continuam desacopladas dos demais subsistemas, dado seus excedentes energéticos e o atingimento também do limite máximo de intercâmbio entre as regiões. E o subsistema Sul e Sudeste, Sudeste e Centro-Oeste, acoplados entre si em todos os patamares de carga. Nesse diagrama, a gente deixa indicado aqui quais os limites de intercâmbio que atingiram o seu limite máximo, assim como em qual patamar que esses limites foram atingidos. Então, a interligação aqui Norte-Sudeste, referente ao polo de Belo Monte, atingiu o valor máximo em todos os patamares de carga.
o FNS mais NES também, todos os patamares de carga, e a exportação norte somente no patamar de carga média e leve. Só lembrando que essa indicação com o C aqui adicional é por conta de intervenções que tem previstas para a próxima semana operativa e que afetem a redução desses limites de alguma forma. Então, são os limites conjunturais que reduzem o limite para a próxima semana. E comparando o CMO da semana passada com o dessa semana, a gente vê uma estabilidade aí, teve uma elevação de cerca de R$2, comparado com o da semana passada. A gente tem aqui esse gráfico em que a gente mostra quais estudos que a gente fez de forma sequencial para avaliar qual valor, qual fator que impactou mais no comportamento do CMO comparando com o da semana anterior. A gente vê aqui uma pequena elevação por conta da previsão de vazões, mas no resultado final é um CMO bem semelhante ao da semana passada, sem muita variação. Então, com esse CMO baixo, a gente não tem, pelo Decomp, estimativa de despacho por ordem de mérito, então toda a geração térmica prevista pelo Decomp para a próxima semana operativa seria decorrente de razão elétrica ou de inflexibilidade, e totalizando aí cerca de 4 gigawatts médios para a próxima semana operativa. Nessa revisão 3 do PMO de fevereiro, para as usinas com despacho antecipado, as usinas que têm combustível AGNL, nessa semana a gente está comandando a semana do dia 23 de abril até 29 de abril. Nessa tabelinha tem as 3 usinas do SIM que têm essa modalidade de operação, onde a gente indica aqui qual foi o benefício GNL estimado para essa semana em que a gente está comandando o despacho, assim como o CVU dessas usinas. Dado que o benefício GNL está bem barato e o CVU dessas 3 usinas é acima desse benefício GNL, então, por ordem de mérito, não tem despacho para nenhuma dessas 3 usinas. Assim como informado na semana passada, quando a gente estava comandando o despacho para a semana de 16 a 22 de abril, Linhares não está sendo mais comandada pelo ONS por despacho por garantia energética. Foi comentado também na semana passada a gente teve uma revisão de CVUs e dessa térmica, né, de Linhares foi um CVU que elevou consideravelmente, dado esse motivo, a gente não está mais comandando despacho antecipado por garantia energética para ela. Então, a única que está comandada por garantia energética antecipadamente é a usina termoelétrica de Santa Cruz. Nesses gráficos aqui, a gente pode ver a evolução dos armazenamentos de todos os subsistemas. O gráfico, as linhas que estão mais escuras são referentes a essa revisão de agora, e as linhas que estão mais claras, que se iniciam nas semanas anteriores, são das últimas revisões, desde o PMO até a revisão 2, a título de comparação. Então, a gente vê que para todos os subsistemas, o nível de partida para essa revisão é bem aderente ao que tinha sido estimado na semana passada. E, então, para a previsão encerrar o mês de fevereiro, então, encerrar o dia 28 de fevereiro no subsistema Sudeste em 58,1%, no Sul com 30,7%, no subsistema Nordeste com 83% da energia armazenada e no subsistema Norte com 98,2%. E só lembrando que a gente indica também aqui a dispersão dos cenários para o segundo mês, então a gente, para cada subsistema, tem a indicação dos cenários mais otimistas e o cenário mais pessimista, além da média também dos cenários com a estimativa da energia armazenada prevista para o final do segundo mês. Em relação à importação de energia, a gente recebeu montantes semelhantes das 2 agentes ofertantes da energia do Uruguai, tanto a Eletrobras quanto a Enel declararam 5 blocos, totalizando o montante de 285 megawatts médios em todos os patamares de carga, com valores variando do mais barato, com cerca de R$ 514 por megawatt-hora, até cerca de R$ 2.060 por megawatt-hora, e assim como na semana passada, para essa próxima semana a gente também não recebeu a oferta de importação da Argentina. Entrando, então, nas intervenções energéticas relevantes, é sempre interessante só ressaltar qual o critério de relevância para as intervenções que a gente traz aqui para essa reunião. Então,
são intervenções energéticas em unidades geradoras que alterem algum limite sistêmico ou de alguma usina de grande porte. Então, começando pelos destaques do subsistema Sudeste Centro-Oeste, inicialmente a gente tem uma manutenção para a unidade geradora 4 da usina hidrelétrica de Água Vermelha, uma manutenção preventiva que está programada do dia 21 de fevereiro até o dia 18 de março. E para Ilha Solteira, tem-se uma manutenção prevista para a unidade geradora 5, para a substituição do transformador de corrente, que está programada no período de 21 a 25 de fevereiro, e por conta dessa intervenção para substituição do transformador de corrente, tem a necessidade também de desligamento da unidade geradora 6 por questões de segurança. Esse desligamento será feito no dia 22 e dia 24 de fevereiro. Para o subsistema Nordeste, para a próxima semana, a gente não tem nenhuma intervenção relevante. Passando para o subsistema Sul, a gente tem uma intervenção prevista para a unidade geradora 1 da usina hidrelétrica de Campos Novos, do dia 19 de fevereiro até dia 7 de abril, e a unidade geradora 2 da usina hidrelétrica de Barra Grande, uma manutenção preventiva programada para o dia 22 de fevereiro. E, por fim, o subsistema Norte, tem-se programado a unidade geradora 8 da usina hidrelétrica de Tucuruí para a inspeção semestral dos anéis coletores, que está programada para o dia 20 de fevereiro, e as unidades geradoras 3, 4 e 5 da usina hidrelétrica de Estreito para a limpeza das grades da unidade geradora 4, que essa intervenção está prevista para os dias 21 e 22 de fevereiro. Então, Luana, essa era o que eu tinha para apresentar aqui de destaques da gerência de programação mensal. Finalizo aqui a apresentação e fico à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir. Obrigada. Perfeito, Diana, obrigada. Vamos agora ao nosso intervalo, né? Já voltaremos com na resposta das perguntas e com o terceiro bloco de apresentações. Obrigada. Boa tarde a todos mais uma vez. Antes de começar a apresentação do terceiro bloco, nós vamos a algumas perguntas que chegaram através do nosso chat. A primeira do Álvaro França, da Polo Energia Comercialização, que ele pergunta: boa tarde, em novembro de 2020, os agentes solicitaram os dados da precipitação média histórica ao ONS, além dos dados de ponto de grade utilizador na confecção dos arquivos PSAT. No decorrer dos PMOs, essa solicitação foi repetida algumas vezes, sempre com a resposta de que o ONS estava avaliando a melhor forma de disponibilização e que os dados seriam disponibilizados em breve. Até o momento, esses dados não foram disponibilizados aos agentes, pouco mais de um ano após as primeiras solicitações. Há alguma previsão para a disponibilização desses dados? Obrigado. Por favor, Eduardo, me ajuda com a resposta. Boa tarde de novo a todos e todas. Os dados de precipitação média devem ser publicados hoje até o final do dia, e os dados de ponto de grade, os contornos das bacias já estão no Sintegre e podem ser buscados já no Sintegre. Então, no celular. Perfeito, Eduardo, obrigada. Uma próxima pergunta do Humberto Moraes, da Prime Energy Comercialização. Prezados, boa tarde. Tenho observado diferenças significativas entre os dados de armazenamento indicados no site de dados abertos e os dados indicados no RDH. Para os dados divulgados hoje para Sobradinho, por exemplo, a planilha do site de dados abertos indica um armazenamento de 73,75%, enquanto o RDH indicava 74,34%. Saberiam me dizer qual o motivo destas divergências? Por favor, Maria, me ajuda com a resposta. Olá, Humberto, boa tarde, obrigada pela pergunta. Nós avaliamos aqui e o RDH, assim como o site do ONS, na opção Energia Agora, por exemplo, tem os mesmos valores, então nós não encontramos divergências entre o site oficial do ONS e o que foi divulgado no RDH. Quanto a esse site de dados abertos, a gente pede que, se você continuar com a dúvida, você encaminhe para a central tanto os prints, né, nesse site, quanto os prints do RDH para que a gente possa avaliar, né? Reforçando novamente, no site do ONS, nós não identificamos essas divergências. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Agora temos uma pergunta do Guilherme Oliveira, da Ampere, e aí ele pergunta: prezados, o nível da UHE Três Irmãos deve alcançar a cota 323 metros nos próximos dias. Como consequência, a modelagem da cota mínima desta usina no modelo Decomp irá voltar ao padrão na próxima semana operativa? Ou irão esperar para que a cota da usina Ilha Solteira também alcance a marca de 323? Desde já, grato. Por favor, Diana, tu me ajuda com a resposta?
Boa tarde, Luana, novamente. Boa tarde, Guilherme. Obrigada pela pergunta. Dado que no Decomp a gente tem uma restrição de equivalência dos níveis de Ilha Solteira e Três Irmãos, a gente não pode fazer a voltar com a modelagem anterior, né, antes dessa cota flexibilizada, somente para uma usina. Então, a gente vai fazer essa alteração, né, voltar com os 323 de nível mínimo para as duas, quando as duas estiverem com o nível mínimo, o nível de partida para o próximo estudo acima desses 323. Então, a gente vai aguardar, dependendo do que a gente receber de nível de partida para próximo sábado, de acordo com as informações dos agentes, e a gente pode mudar essa alteração, retirar, né, essa alteração de cadastro, colocando as duas em 323 ou manter em 329, mesmo se uma já tiver passado essa cota. Tá bom? Obrigada. Perfeito, Diana, obrigada. Tem uma outra pergunta para você, Diana, por favor, da Desirê, da Statcraft. Ela pergunta: prezados, boa tarde. Poderiam comentar sobre a retirada da RE 272 no modelo Decomp, restrição que limitava a geração da usina térmica, né, Pampa Sul? Por favor, Diana. Boa tarde, Desirê. Obrigada pela pergunta. Essa restrição indicada da usina termoelétrica de Pampa Sul, ela existe no DEC do Decomp desde que a usina existia, né, no DEC do Decomp desde que a usina entrou em operação comercial em 2019. Quando ela entrou em operação comercial, ela tinha uma conexão provisória, onde tinha-se uma limitação, tinha uma concorrência entre a geração de Pampa Sul com a importação do Uruguai via a conversora de Melo. Nessa semana foram feitos alguns testes da conexão definitiva e os testes foram finalizados com sucesso. Então, ela já está no seu ponto de conexão definitivo, em que não há mais essa concorrência, então não há mais essa necessidade de restrição dessa geração em zero. Tá ok? Obrigada. Obrigada, Diana. Tem mais uma pergunta aqui do Guilherme Oliveira, né, da Ampere. Ele pergunta: prezados, boa tarde. Quando deve ocorrer a segunda reunião do GT Restrições Hidráulicas de São Francisco? Além do mais, onde devem ser enviadas contribuições? Esta informação não consta na apresentação da primeira reunião. Aí eu vou te responder, Guilherme, no nosso cronograma, né, tem previsto uma reunião para agora março, né? Então, a segunda reunião com os agentes está prevista para esse mês de março, a gente ainda não tem a data, né, nós ainda estamos fazendo os estudos para levar, né, os estudos que estão sendo feitos, né, para vocês nessa segunda reunião, as possibilidades, né, de avaliação. E você pode mandar contribuições para o e-mail SG Hidrologia, tudo junto, né? É subgrupo Hidrologia, na verdade, né? sghidrologia@ons.org.br. Ficamos à disposição. Agora vamos começar com a apresentação, né, as apresentações do terceiro bloco. Né? A primeira apresentação vai tratar, né, dos limites elétricos e principais intervenções elétricas. E eu chamo o Márcio para me ajudar nessa apresentação. Por favor, Márcio. Boa tarde a todos. Novamente entrando aí com a questão das intervenções, e o critério realmente são aquelas intervenções que têm impacto nos limites de intercâmbios ou de geração. E a gente pode iniciar aí, não sei se já está, não estou vendo se já está compartilhado, Roberto. Já está em tela. Não está não, Roberto. Não estou enxergando. Compartilha de novo aí, por favor, Roberto. Agora sim. Perfeito. Pode passar, Roberto. Vamos para a primeira. Então, primeira intervenção, banco sério na subestação de Peixe 2, que pertence ali à interligação Norte-Sul. Ele tem um impacto aí tanto para o intercâmbio no FNS, ou seja, o fluxo da Norte-Sul, quanto da interligação Sudeste-Nordeste, que é o FNES. Para medição de capacitância, e está com nota técnica, né? Então, foi uma intervenção que entrou de urgência. E o maior impacto, além desses intercâmbios FNS e FNES, é redução de 300 megawatts nos limites que a gente hoje pratica para o FNS e o FNES. Ou seja, a gente está tendo um impacto no que está vindo do Norte e do Nordeste em direção ao Sudeste. Esse limite de 300 impacta diretamente no que a gente consegue trazer do Norte e do Nordeste para o Sudeste e Sul. Sábado, de 4 às 14. Nessa hora.
Pode passar. Obrigado. O próximo desligamento, que vai ocorrer no domingo, de 7 a meio-dia, é do polo 2 do bipolo Xingu Estreito, que também é um caminho que traz as energias do norte e nordeste para o sistema sudeste e sul. A gente vai estar com um polo do bipolo Xingu Estreito desligado para substituição de mangueira de gás, que também está com nível crítico e com nota técnica, com risco de desligamento do transformador conversor. E tem impacto também, principalmente no somatório dos bipolos, que atualmente é 8.000, a gente vai reduzir para 6.000. Impactos também no FNS e no FNES. Isso vai causar restrições em geração, principalmente Belo Monte e provavelmente Tucuruí também. Tá? Próximo. Iguaporã, Janaúba, tá? Uma das linhas lá da interligação Sudeste-Nordeste, no sábado de 5 até meia-noite, né? Para instalações de passadores entre fases, para conter balanço assíncrono dos cabos e realizar alinhamento, prumo e ancoragem de torres. Também impacto, novamente, em FNES e FNS, tá? Um impacto um pouco menor, tá? Não, a princípio não vai ser uma restrição muito grande, mas tem uma redução de 100 megawatts nos limites do que a gente consegue mandar lá do norte e do nordeste para o sul e sudeste. Tá? É um impacto menor do que nas outras intervenções, mas a gente não vai estar podendo atingir todos os limites de FNS e FNES, mais FNS. Isso no sábado. Mais uma subestação que compõe lá a interligação Sudeste-Nordeste, que é a Barra-Bião de Ibiquara, também no domingo, de 7 às 17. É uma manutenção corretiva para regulagem de chave seccionadora. Tá? Exportação Nordeste, ou seja, tudo que eu consigo exportar da região Nordeste, em 6.300. Esse número hoje não é limitante, do jeito que a gente está operando o sistema. E a FNES de 4.800, que também não é limitante. Tá? Então, essa intervenção é um pouco mais tranquila do que as outras que foram apresentadas antes. Não esperamos atingir esses limites aí. Vai passar o próximo, Roberto. Disjuntor de Serra da Mesa, na subestação, outra subestação que compõe ali a interligação Norte-Sul. No domingo também, de 7 às 17, uma substituição de transformador de corrente, terceiro, devido a vazamento. E a gente tem novamente aí os limites de FNS e FNES. Ou seja, estamos segurando um pouco, porque a gente consegue transferir do norte e nordeste para o sul-sudeste. Tá? O FNES não é tão impactante com esse limite de 4.300. O FNS, no domingo também, a gente não espera que atinja esses valores. Tá? Pode passar. Bom, transformador de Foz do Iguaçu, de 7 às 17, no dia 25, na sexta-feira. Uma manutenção corretiva em chaves seccionadoras. Remoção de ninho de pássaros que se encontra na chave. A gente vai ter um fluxo ali pela transformação de Iguaporã menor ou igual a 5.200. Ou seja, não é esperado que atinja esse limite. Tá? O fluxo através dessa transformação de Foz e mais Cascavel do Oeste, provavelmente a gente vai ter uma limitação aí na geração de Itaipu. Pode passar? Roberto. Barra B de São José, que aí já dentro da área Rio de Janeiro. Um período de 7 às 17, no dia 20, no domingo. Também substituição de isoladores danificados e chave seccionadora. E uma solicitação de uma geração de termorrio maior ou igual a 300 megawatts. R$ 45 kV lá, 345 kV Adrianópolis, Macaé, um eixo de 345 entre Rio e Espírito Santo, na segunda-feira, de 7 horas da segunda-feira, às 17 horas de terça, lançamento de cabo OPGW, e como parte de entrada de obra da implantação da nova SE, que vai ser a SE de Lagos 345-138. Restrição na geração de usinas, Norte Fluminense e Termo Macaé, de 1.200, e uma restrição da GNA menor ou igual a 900. Quem acha que também da área Rio, que
interligação entre Minas e Rio, Mesquita-Mutum, 7 às 17 da segunda-feira, também com manutenção corretiva em seccionadora, com restrição novamente para Norte Fluminense, Termomacaé de 1.000, GNA de 900, e uma solicitação de geração em Mascarenhas, Aimorés e Dautelos de Melo, uma hora igual a 300 de somatório. E geração térmica por razão elétrica de J. Lacerda, só J. Lacerda, a máquina 7, ela ainda está para esse PMO, mas para o próximo PMO provavelmente ela já não vai estar despachada devido à entrada das obras de Siderópolis que entraram nessa madrugada. Então, para a próxima semana a gente já não deve ter o despacho térmico por razão elétrica em J. Lacerda, devido a essas obras que entraram essa madrugada aí na SS Siderópolis 2. E eu acredito que é isso. Tá bom? Obrigado aí, Luana. Obrigado a todos. Perfeito, obrigada, Márcio. A próxima apresentação que nós teremos é sobre a política operativa e eu chamo o Roberto Carlos para me ajudar. Por favor, Roberto. Obrigado, Luana. Valeu, Márcio. Obrigado. Vamos falar aqui um pouco da política operativa, né, da semana de 12/2 até 18/2, né, abordando aí o acompanhamento do DECEM na programação diária, né. Primeiramente, temos esse informe aí, né, o FSAR-H 2353-2354 da UHE Porto Primavera, né, indicando aí as restrições de taxa de variação máxima de aumento e de redução de defluência de 100 metros cúbicos por segundo por hora, né, respectivamente, condicionados a vazões de efluente de 3.900 e 4.600 da própria usina. Então, no DEC do dia 13, a OHE Porto Primavera estava com vazão de efluente inicial prevista de 4.312 metros cúbicos por segundo e não foram consideradas as referidas taxas de variação máxima de aumento e redução de defluência. Então, essa inconsistência impactou no horizonte de estudo contemplado pelo DEC do referido dia, tá? Então, vamos seguir aí, mostrando aqui o resultado, né, do despacho térmico, comparando aí o DECEM, né, e o DECOMP, né, mostrando que o DECEM, esse despacho ele foi inferior ao longo de toda a semana. De maneira geral, né, as diferenças se justificam aí pelas redeclarações de inflexibilidades aí ao longo da semana operativa, tá? E seguindo, vamos comparar aqui o despacho, né, entre os desvios aí entre DECEM e o PDP durante a semana, né? Primeiramente aqui no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, né, onde foram feitos ajustes necessários aí para compatibilizar a política operativa, né, controle do armazenamento hidrelétrico dessas usinas, né, e fechamento do balanço do SIM, tá? Na geração térmica, a gente pode ver que ao longo da semana operativa, então, houve um despacho maior no PDP de térmica, devido à autorização do CMSE aí para a utilização das térmicas por GE, né? Então, seguindo aqui para o sul, temos uma diferença aí entre o DECEM e o PDP, que foram necessários fazer ajuste aí para seguir a diretriz de política operativa, né, do armazenamento dos e na parte de geração térmica, a gente pode ver que houve um despacho também maior que o DECEM, devido à autorização do CMSE para despacho de usinas térmicas por GE, né? Então, seguindo aqui para o Nordeste, o despacho hidráulico, no PDP ele é menor devido às restrições, né, da bacia e restrições operativas de defluência, né, e associado isso à política de controle dos fluxos lá da região Nordeste e o rateio de energia vertida turbinável, né. Mas na frente a gente vai ver o porquê, que é a limitação dos fluxos, né. E geração térmica, basicamente, aí, o PDP maior do que o DECEM devido às redeclarações de inflexibilidade, principalmente aí das usinas de Vale do Açu e Termobahia, tá?
No norte, em relação à térmica, a gente não tem diferença, né? Então, basicamente, a diferença aí está nas hidráulicas, no ajuste hidráulico, né? Devido ao limite de transmissão, então a gente faz esse ajuste fino aí nas hidráulicas do norte, né? Para fechar realmente esse limite no máximo, tá? Então, vamos seguindo aí em relação a intercâmbios internacionais. Nós tivemos apenas no dia 16 a oferta aí do Uruguai, que houve a importação, né, do Uruguai, e da Argentina não teve nenhuma importação, tá? Seguindo, vamos ver aqui agora um balanço semanal, né, do SIM. A gente pode observar nesse balanço aí que a carga média do SIM foi 73.530, né, em torno de 0,9 gigawatts médio, maior do que a semana anterior, né? A eólica, ela ficou em torno de 3.800 na região Nordeste, 3.800 megawatts na região Nordeste, então teve uma queda de 1.000 megawatts em relação à semana passada, né? O Sul, ele continua importador, aproximadamente aí 8 gigas, né? Em relação à semana passada, foi uma diferença de 200 megawatts, né? Então, praticamente a mesma coisa. E a importação, né, que a gente já falou, do Uruguai, e a geração de Itaipu média da semana tem mudanças significativas também em relação à semana anterior, tá? Aqui a gente vai exibir aqui um conjunto de gráficos onde a gente mostra a média semi-horária do balanço por subsistema, né, ao longo dessa semana operativa. Então, na região sudeste centro-oeste aí, a gente pode ver que basicamente importador de energia, né, durante todo o período, recebendo muito aí do norte, né, também, norte-nordeste. A gente vê também que as hidráulicas estão contribuindo com grande parte dessa geração, né? No sul, a gente vê também que o sul está bastante recebedor, né? E a geração hidráulica, ela está ali basicamente para atender o fechamento da carga, né? Principalmente na carga média e pesada, tá? Nordeste, tem uma contribuição grande das hidráulicas, né? Tá? As eólicas também estão com participação em torno de 3.800, né? Então, a hidráulica que está contribuindo mais no Nordeste, né? Já no Norte, a gente pode ver que as hidráulicas, devido à sazonalidade lá dos recursos, principalmente de Belo Monte e Tucuruí, ele é totalmente exportador de energia e a principal fonte está sendo a hidráulica, contribuindo aí para o sistema, né? Nesse slide aqui a gente pode verificar qual foram os motivos de geração térmica durante a semana, né? Essa semana operativa. Então, por unit commitment, 129 megawatts, garantia energética 3.538, ordem de mérito 189 e inflexibilidade 3.222. Então, um total aí de térmica de 7.078 nessa semana, tá? Nesse slide aqui a gente compara o CMO, né? Primeiramente aí no subsistema sudeste, né? A gente vê que no dia 13, que é um domingo, e no dia 14, na madrugada ali da segunda, a gente tem uma redução devido à redução da carga mesmo, nesses períodos serem menor, né? A carga é menor. Então, mesma coisa no sudeste e no sul, tá? No Nordeste e no Norte, a gente pode acompanhar que estão praticamente com os mesmos valores, né? Devido à disponibilidade maior de recursos energéticos nesses dois subsistemas, tá? A seguir aqui a gente tem uma apresentação do CMO por barra, né? Em uma meia hora, destaca-se que apenas 30% das barras do SIM são mostradas, né? A gente pode observar que os CMOs na região norte e nordeste estão reduzidos devido justamente ao fluxo, a limitação do fluxo, né, do FNS mais FNES, né?
E os CMOs da região sudeste estão elevados devido à limitação lá do fluxo das linhas Araraquara 2, 440. Tá? A seguir aqui a gente vai analisar aqui os resultados do CMO por barra, né, por patamar, de forma a dispor estatisticamente, né, esses valores do CMO por barra. A gente vai utilizar esse gráficozinho aí de caixa, o Blockplot, né, como o mais famoso, né. Ele é um gráfico que fornece a indicação dos valores como eles são distribuídos, e a gente ele apresenta um sumário de distribuição de dados da seguinte forma, né? Estatística é o mínimo, o primeiro quartil, né? A mediana, terceiro quartil e o máximo. Então, como aí está na figura, né? Também temos os outliers, inferiores e superiores, tá? Então, para a região sudeste, a gente observa que não apresentam tantas dispersões, né? Ele acompanha praticamente a curva de carga, e os outliers ali inferiores, né, ao longo do dia, é devido à limitação do fluxo da FNS mais FNES, né? E os outliers superiores ali em relação de 15, 30 às 20 horas mais ou menos ali, devido à a limitação do fluxo da linha Araraquara 2, tá? No sul, o sul também não apresenta dispersão, né? Acompanha aí a curva de carga. A gente tem ali em torno de um CMO ali, em torno de 230, que é devido a geração mínima do complexo Jorge de Lacerda, né? E tem uns outliers ali de 15, 30 até as 20 horas mais ou menos, né? Em consequência ali da inequação do controle do carregamento da LT 230 kV Bateias, Campo Comprido, né? Que é uma intervenção que está sendo feita, né? No Nordeste, também não apresenta dispersão, né, o CMO. Os outliers superiores são devido a um desligamento da linha 230 Pitombeira Russas 2, o C2, que causa ilhamento. Tá? E no Norte, os valores também não apresentam dispersões. Os outliers ali superiores é a limitação do fluxo, né, já falado aí, FNS mais FNES. E também tem em relação ali a limitação do fluxo Araraquara 2, tá? Bom, aqui a gente tem um conjunto de gráficos, né, onde ele apresenta o balanço energético por subsistema dos últimos 12 meses, tá? Então, no subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente dá para verificar que teve uma recuperação hidráulica, né? Então, a gente ultimamente vem utilizando mais da hidráulica, né? E teve uma redução das térmicas, né? Justamente por essa melhora dos reservatórios, né? A gente sempre tentando manter também o perfil de preservação lá dos reservatórios do Sudeste, tá? No Sul, a gente teve uma redução significativa da hidráulica, né, devido a redução nas vazões das bacias, né? Então o Sul ele manteve um perfil mais importador de energia, tá? Nas últimas semanas. Já no Nordeste a gente verifica um aumento significativo aí da geração hidráulica, né? Devido às afluências, né, que melhoraram bastante aí os níveis das usinas, né, dos reservatórios, né, e uma acentuada redução do despacho térmico, né, justamente por ter essa melhora, a gente desligou praticamente todas as térmicas FUGE no Nordeste, né. No Norte, a gente verifica também a mesma situação, só que uma acentuada utilização das hidráulicas, justamente pelo período que nós temos aí, né, de altas afluências, principalmente ali em Belo Monte e Tucuruí. Bom, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Luana, eu passo a palavra para você. Agradeço a todos aí. Obrigado. Perfeito, Roberto, obrigada. Vamos agora para mais um intervalo. Em breve voltaremos com algumas respostas, né, às perguntas que vocês fizeram e encerramento da nossa reunião. Obrigada a todos.
Boa tarde mais uma vez. Nós estamos agora para responder as últimas perguntas, né, que foram encaminhadas no nosso chat. Pedimos que outros questionamentos, né, podem ser enviados direto para o nosso Fale Conosco. Então, a primeira pergunta que eu vou passar aqui é do Alessandro Dutra, da Petrobras. Ele pergunta: boa tarde, quais medidas operativas que o ONS adotará para atendimento ao Sul? Essa semana, com a exploração do intercâmbio e queda do EAR, apareceram violações de carregamento em linhas. Poderá ser despachado ter despacho térmico, né, específico na região? Por favor, Diogo, me ajuda com a resposta. Diogo, está no mudo, Diogo. Perdão. Obrigado, Luana. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Alessandro. Realmente a condição no Sul exige bastante atenção, né? Desde o início do ano a gente está operando o Sul no mínimo possível para atender a carga, né? A gente aloca o mínimo de geração possível para não gastar os reservatórios ali do Uruguai, principalmente da Bacia do Uruguai e Bacia do Iguaçu, né? A Bacia do Iguaçu está numa condição bem extrema, né? Essa semana a gente já desligou as usinas ali do Rio Canoas e o que está mantendo a defluência ali para Machadinho é Barra Grande, que está com um reservatório em torno de 25%, exige bastante atenção, realmente. É uma bacia que desde o início do ano realmente não está ajudando em relação a megawatt, né? E a Bacia do Iguaçu, idem, né? A gente está com GBM em torno de 34%, então exige também bastante atenção. Essa semana, com a abertura do rio, da defluências máximas, vamos dizer assim, do Rio Grande, né? A gente conseguiu gerar um pouquinho mais para tentar explorar ao máximo exportação de energia para o sul. Contudo, por um problema elétrico, né, tanto ali na área do 440 de São Paulo, quanto no próprio RSul ou FBTA, o máximo de geração, o máximo de exportação, ele é diretamente proporcional à geração que a gente tem ali em Itaipu, que também a gente não está gerando muito, né, dada a defluência que a gente tem ali o limite de defluência que a gente tem em Porto Primavera. Bom, essa é uma condição que a gente também acredita que deve demorar bastante tempo para corrigir, porque a gente não está enxergando chuva, pelo menos para março, ali para o sul. Então, exige bastante atenção, né? Com relação a medidas especiais, a gente ainda está em discussão isso com o próprio CMSE, né? Qualquer medida especial tem que ser aprovada pela Câmara, deliberada pela Câmara, e isso ainda vai acontecer ainda na reunião extraordinária que vai acontecer no início de março, tá? Por enquanto, a gente mantém a operação que a gente vem praticando, né? Limitado a 8 mil, né? E R$6.600 o megawatt-hora, é o que a gente está despachando tanto no Sudeste e no Sul. No Sudeste, mais para realmente o Sudeste está numa condição melhor, mas esse despacho térmico também garante a maior exportação de energia para o Sul, né? Mantendo essa geração ali perto do centro de gravidade, aumentando os limites aí de exportação para o Sul, e a geração dentro do próprio Sul, que também tem ajudado bastante, né? A gente teve algumas indisponibilidades, essa semana voltou Pampasul e Candiota ainda está para voltar, mas são usinas que vão fazer a diferença realmente nessa região. É isso, Luana. Perfeito, Obrigado. Diogo. Obrigada. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Do João Paulo Refinitiv. Boa tarde. Por favor, quando será publicado o deck de dados de entrada do modelo Decomp desta revisão 3 do PMO de fevereiro? Por favor, Diana. Boa tarde, João Paulo. Primeiramente, agradeço aí a sinalização. A gente tinha publicado já por volta de meio-dia, entre meio-dia e meia,
o produto, né, do Decomp, só que tinha ido só o zip dos resultados. Então, dado esse seu questionamento, foi verificado que ficou faltando o deck de entrada, então já está atualizado agora no Sintegre e fica só uma ressalva de que é exatamente o mesmo deck do deck preliminar que foi publicado ontem à noite. Então, não teve nenhuma alteração. Então, só um lembrete que a gente sempre costuma publicar o deck, tanto de entrada com todos os arquivos de saída do oficial, por volta de meio-dia, entre meio-dia e meia. Então, se eventualmente tiver algum problema semelhante a esse, peço que entre em contato diretamente, que identificar esse problema junto com a central de relacionamento com os agentes, que a gente já atende prontamente, tá bom? E muito obrigada pelo aviso, está corrigido lá. Perfeito, Diana, obrigada. Agora uma pergunta do Álvaro, da Polo Energia. Boa tarde, havia feito uma pergunta sobre os dados de precipitação média histórica e os dados de ponto de grade utilizados na confecção dos arquivos do PSAD. Foi informado que os dados de precipitação histórica em torno das bacias. Porém, apenas os contornos das bacias não indicam os exatos pontos de grade considerados na formação dos arquivos do PSAD. Na época, o ONS ficou de disponibilizar quais eram esses pontos considerados. Acredito que só o contorno das bacias não nos daria essa informação. É possível ainda a disponibilização desses dados? Por favor, Eduardo. Em relação boa tarde de novo a todos. Álvaro, em relação aos pontos de grade, né, na verdade é que nem os dados dos modelos, né, todos os pontos que caem dentro do contorno são considerados para o cálculo. Eu vou verificar com a equipe nessa próxima semana se os dados se os contornos estão atualizados, para ver se pode ser algum problema de estar desatualizado ou faltar, mas acredito que esteja tudo correto lá no Sintegre, sim, mas na próxima semana a gente dá uma reconferida nesses contornos que estão na plataforma. Perfeito, Eduardo, obrigada. Uma pergunta agora do Humberto Moraes, da Prime Energy. Prezado, obrigada pelo retorno. No entanto, minha dúvida era referente ao portal de dados abertos. E aí ele colocou aqui o site, né, o caminho eletrônico. E não ao site aberto do ONS. Venho notando essas divergências há algum tempo e cheguei a abrir um chamado por e-mail em 28 de janeiro, com a planilha anexa indicando as divergências para alguns dias, mas não encontrei resposta recebida no meu e-mail. Encaminhei o e-mail de 28 de janeiro novamente, agora, para poderem avaliar melhor. Mais uma vez, agradeço pelo auxílio. Eu chamo Maria, por favor, para responder, né, fazer uma avaliação dessa pergunta, desse comentário, por favor, Maria. Olá, Humberto, obrigada novamente pelo retorno, né? A gente avaliou o site que você passou, que é o site de dados abertos do ONS, e eu só ressalto que você está olhando a grandeza EAR do reservatório de Sobradinho, que é disponibilizado nesse site. O que nós disponibilizamos no RDH é o volume útil. Então, o volume útil e o EAR são grandezas diferentes. Então, essas divergências que vocês estão encontrando são normais, né, mas, novamente, está tudo coerente, todos os dados estão corretos. Tanto a EAR está correta lá no site Dados Abertos, como o VU no RDH, tá? Só não confundir essas duas grandezas. Obrigada. Perfeito, Maria, obrigada. Mais uma pergunta para você, Maria, do Yuri Castro, da Tempo Energia. Prezados, em dezembro de 2021, seguindo as normas do plano de contingência da ANA, saíram dois FSARs, né? 2523 de barra 2021 e o outro FSAR 2451 barra 2021, na qual estabeleciam, respectivamente, as defluências em 3.300 e máxima a defluência mínima em 3.300 e máxima de 3.600 para a usina Jupiá. A restrição de máxima foi lançada seguindo a orientação operativa da ANA para seguir a defluência nos valores mínimos. Para março, a defluência mínima será de 2.300, de acordo com o FSAR-H 2649/2022, que segue a orientação da CREG dada ano passado. Porém, a norma da ANA de orientação operativa perto do mínimo segue válida até abril, mas até o momento nenhuma restrição de defluência máxima foi lançada. Por quê? A expectativa para que isso ocorra? Por favor, Maria, me ajuda com a resposta. Olá, Yuri, obrigada pela pergunta.
De fato, não tem ainda FSARH cadastrado para março, né, de vazão máxima, e a gente só destaca que a declaração de FSARH é de responsabilidade do agente, então a gente está, né, aguardando e vamos acompanhando, né, se eventualmente vai haver essa declaração. Até agora a gente não tem perspectiva sobre isso, tá? Obrigada. Perfeito, Maria. Então, estamos encerrando nossa reunião. Na próxima semana, nós teremos reunião do PMO, então voltaremos com as reuniões semanais no dia 4 de março. Mais uma vez, agradecendo a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.